O mistério do milionário da Mega Sena, um crime que abalou o Brasil. Era uma noite fria e sem estrelas, quando a cidade despertou para o que parecia um daqueles casos impossíveis de entender. Um crime que juntou fama, fortuna e um mistério que deixou todo mundo grudado na tela do celular. O milionário mais excêntrico do Brasil, famoso por acumular uma bolada absurda na Mega Sena, apareceu desaparecido, e tudo indicava que sua fortuna não sumiu sozinha. O que teria acontecido naquela mansão blindada no coração da cidade que nunca dorme? As luzes daquela região reluziam como joias, contrastando de forma cruel com as sombras dos becos onde a miséria devorava vidas. Barulhos estranhos, vultos que se mexiam rápido demais para os olhos humanos, e rumores de uma descoberta que poderia explodir o mercado tecnológico. Foi ali, no meio desse caos, que Maria pedalava com sua moto de entrega, sempre esquivando de lixo. Cães raivosos e a indiferença da multidão. Seus olhos não brincavam na rua. Um grupo de engenheiros milionários, frustrados com suas invenções fracassadas, que ameaçavam suas fortunas, cruzou seu caminho. Eles olharam para Maria com desprezo, como se ela fosse só mais uma peça descartável nas engrenagens da cidade. Mas ao ver suas mãos trabalhando rápido e firme, imploraram por sua ajuda. "Você é a nossa última esperança", disseram, sussurrando medo e desespero. O coração de Maria apertou. Queria recusar fugir para sua vida dura, mas a promessa de tropeçar na riqueza, no poder daquela elite, sussurrava uma tentação perigosa. Conforme ela desvendava os códigos que nem os mais capazes ali conseguiam entender, um nó crescia em sua garganta. A linha que separava onde ela vinha e para onde poderia ir começou a sumir. Até que descobriu um plano obscuro envolvendo manipulação do mercado, exploração sem limites e um segredo sujo que conectava sua própria família aos milionários. A verdade bateu como coragem misturada com medo. E ela soube que, naquele Jota, o brilho das luzes na cidade não trazia mais esperança, só uma sombra crescente que a perseguia. No silêncio entre os prédios de vidro e concreto, uma pergunta martelava brutal. Quem realmente manda nesse jogo sujo? E quem está mesmo sendo manipulado? O tempo corria, a resposta ficou espalhada no ar gelado da noite. E Maria ficou, só, encarando o futuro que não podia controlar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Maria ficou ali, encarando o vazio nas ruas, com o pulso acelerado e as mãos ainda tremendo. A verdade pesava sobre ela como uma âncora, complicando seus pensamentos. A elite não estava só atrás de poder ou riqueza. Havia algo mais, uma teia de mentiras que estava prestes a ser desvendada. De repente, um barulho cortou a noite, interrompendo seu conflito interno. Um grito ecoou à distância, atravessando o ar com uma urgência alarmante. Era uma mulher, a voz aguda, cheia de desespero. O que teria acontecido? Sem pensar, ela seguiu o som, guiada por uma mistura de curiosidade e medo. Quando virou a esquina, ela avistou um grupo de pessoas em volta de um corpo caído no chão. O pânico tomou conta da cena.
Os rostos eram conhecidos, e entre eles estava um dos engenheiros que mais a desprezavam. Agora ele estava ali, estirado, com o olhar vazio e o peito manchado de vermelho. "O que aconteceu?" gritou Maria, mas sua voz mal ecoou na atmosfera tensa. As pessoas a olharam. Vícios, lágrimas e gritos de horror preenchiam o ar. Alguém gritou que ele estava morto. O choque reverberou como um terremoto, e o murmúrio de indignação começou. As acusações surgiram das sombras, dedos apontados, sussurros de traição. "Foi ela! Ela os traiu!" gritaram, como se Maria fosse culpada apenas por estar ali. Maria tentou protestar, mas uma mulher, de olhos ardentes, se adiantou. Era uma conhecida do engenheiro, alguém que parecia saber mais do que deveria. Ele estava prestes a revelar tudo. "Você estava com eles, sabemos", disse, avançando em sua direção. Desesperada e sem saída, Maria se virou para fugir, mas já era tarde. O caos começou. As pessoas cercaram-na, o medo e o desagrado pintando os rostos com cores de furor. Então, algo a fez parar. Uma mão familiar agarrou seu braço. Era sua mãe, com um olhar de genuíno terror e desespero. "Maria, você não sabe", torniu, começou, mas a voz dela tremia. "Você precisa saber a verdade." "A verdade?" Aquelas palavras ecoaram em sua mente, e a curiosidade começou a se transformar em pavor. O que mais poderia existir por trás daquela vida? E se a sua própria mãe estivesse envolvida neste jogo sórdido? Então, com a voz embargada, sua mãe revelou. O engenheiro, ele não era apenas um inimigo da sua vida. Ele sabia sobre o que o seu avô havia feito. Ele conhecia o nosso segredo. O mundo de Maria desabou. O engenheiro, aquele que ela nunca tinha imaginado ser uma ameaça, tinha uma conexão profunda com sua família. Um peso imenso de erros do passado que estava prestes a explodir na sua frente. O grupo, agora inquieto, murmurava mais alto. A pressão estava tão densa que ela poderia cortá-la com uma faca. O olhar da multidão tinha mudado, agora misturando medo com uma nova forma de julgamento. Tudo o que pensavam sobre Maria estava mudando rapidamente, e o pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Ela estava no centro de um furacão, rodeada por segredos, mentira e a memória de um crime que agora parecia estar de volta para cobrá-la. As autoridades seriam chamadas, as mentiras seriam reveladas e tudo que ela conhecia poderia ser destruído em um instante. Como poderia sobreviver a isso? E agora a pergunta crucial ressoava na sua mente. Quem a manipularia realmente nesse jogo? Ela tinha que escolher, e o tempo estava se esgotando. O brilho das luzes à sua volta tornou-se um labirinto de sombras. Maria sabia que a última decisão desse jogo a levaria a caminhos que ela nunca imaginou percorrer. E no fundo, uma certeza. A história estava apenas começando. Maria estava no meio daquele turbilhão, cercada por olhares acusadores. O eco do grito ainda reverberando em sua mente. Cruzes e segredos oscilavam no ar pesado da noite. Sua mãe, visivelmente abalada, olhava para a multidão com pavor nos olhos. Uma tensão crescia, cada segundo se arrastando, como se o tempo estivesse se contorcendo em paradas bruscas. Ela precisava agir, precisava entender o que estava acontecendo. "Maria!" A voz da sua mãe cortou o caos. "Você não pode deixá-los te levar. Há mais em jogo do que você imagina."
Um impulso de resistência se acendeu em sua mente, mas o peso da realidade a puxava para baixo. Então, uma explosão de claridade. Um carro chegou arrastando os pneus contra o asfalto, iluminando a cena com faróis ofuscantes. Maria piscou, tentando perceber o que estava acontecendo. A porta se abriu e uma figura familiar saiu apressada. Era Tiago, um dos engenheiros que sempre a desprezara. O mesmo que estava agora diante dela, pálido, com os olhos cheios de pavor. "Você precisa ouvir!" ele gritou, mas as vozes confundiam-se em um mar de gritos e acusações. "Não sou seu inimigo. Fui forçado a participar desse jogo. Você precisa saber a verdade. É sobre seu avô." "E o que você sabe sobre meu avô?" Maria interrompeu, sua voz afiada, cortando a confusão. Um mosto de medo e raiva a envolviam. Cada palavra dele soava como um tambor distante. A fúria na multidão era palpável, mas o que ele tinha para dizer poderia ser crucial. Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse algo acontecer. O engenheiro estava prestes a expor tudo. Sobre os experimentos, as mortes, a verdade por trás da Mega-Sena e sua família. O mistério se desdobrou diante dela. O chão sob seus pés parecia se abrir. Como assim? Os experimentos? O que seu avô tinha a ver com tudo isso? As revelações ameaçavam engolir Maria inteira. Ela mal teve tempo de processar tudo quando um novo grito partiu do centro da multidão. Ele não era apenas um engenheiro. A mesma mulher que havia acusado Maria agora se dirigia ao Tiago. Ele fazia parte de um esquema. "Você está mentindo!" As sombras estavam dançando. E Maria percebeu que o jogo tinha se tornado mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. E então, de repente, o caos se transformou em algo ainda mais insano. As luzes do carro começaram a piscar freneticamente e a cena foi invadida por uma sirene. Um carro da polícia chegou e quando os agentes atravessaram a multidão, Maria percebeu um rosto familiar na linha de frente. Um dos policiais se aproximou. Era Carlos, um amigo da infância, alguém em quem confiava. Mas ao olhá-lo nos olhos, ela encontrou algo que a paralisou. Não havia confiança ali. Havia uma tensão silenciosa, algo que lhe dizia que ele não era quem parecia. "O que você está fazendo, Carlos?" ela perguntou, a voz quase perdida nas sombras da noite. A resposta, no entanto, foi um olhar penetrante, cheio de segredos e desconfianças. No ar estava a certeza de que tudo estava prestes a se desmoronar. E então, no meio de toda aquela confusão, um tiro ecoou, rasgando o ar noturno. O tempo parou. A multidão gritou em horror e Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela virou-se para ver Tiago caindo ao chão, com os olhos arregalados, enquanto o sangue começava a se espalhar. E em um instante, a linha entre amigo e inimigo se tornou irreconhecível. "Quem disparou?" ela gritou. A confusão a envolveu como uma teia. O terror tomou conta. Agora, a pergunta que ressoava era: quem estava realmente no controle? E por que isso estava acontecendo? Maria sabia que a verdade agora era uma faca de dois gumes, e a queda dessa lâmina poderia destruí-la. O tempo parecia ter congelado. O barulho da sirene ainda ecoava na noite. Mas tudo ficou mais distante quando Maria se virou para ver Tiago caindo ao chão. A imagem dele se espalhando pelo chão.
com uma poça de sangue se formando sob o corpo, era demais para processar. As vozes apagavam-se ao seu redor, as pessoas gritavam e ela não conseguia respirar. O caos havia se tornado a única constante. Maria olhou fixamente para o corpo, a mente turva. O que tinha acontecido? Em meio à confusão, o olhar que ela recebeu de Carlos a atingiu como um soco. Era um olhar de culpa. Seu coração disparou. Um fio de desespero a atingiu. Ele não pode ser um traidor, pensou. Mas que traidores, que amigos! O mundo... Olhares inquietos se voltavam para Maria, como se ela fosse a responsável de alguma forma. E então, um pensamento aterrador atravessou sua mente. E se ela própria estivesse sendo manipulado por alguém próximo? Alguém que conhecia sua vida melhor do que ela mesma? Ela precisou sacudir a cabeça para afastar os pensamentos e focar. A mãe a puxou para o lado, segurando-a com firmeza, os olhos arregalados de preocupação. Você precisa sair daqui. Vamos agora, murmurou, a voz trêmula. Maria hesitou, olhando novamente para Tiago, que estava agora sendo cercado por policiais. A cena era um pesadelo, uma distorção da realidade que ela... Então, num movimento rápido, o policial Carlos puxou o rádio e iniciou uma transmissão. As palavras suspeitos e investigar ecoaram enquanto ele olhava para Maria. Uma onda de desconfiança surgiu, cobriu a cena como a sombra de uma tempestade prestes a explodir. Não, não poderia ser. O que você está fazendo, Carlos? Maria gritou, desesperada. Você deveria estar me ajudando. Ele hesitou, uma fração de segundo, onde ela viu uma centelha de algo em seus olhos. Mas logo foi substituído por um olhar impassível e distante. Aquilo não era apenas confusão, era traição. Nesse momento, Maria sentiu que o chão sob seus pés não era mais seguro. Confusão tomou conta dela. Uma onda de raiva se levantou. Mesmo assim, o passado era uma sombra que a seguia. As palavras da mãe ecoavam em sua mente e então ela percebeu: tudo estava interligado. Os segredos da sua família, as menções aos experimentos, todos os sussurros. E Tiago estava envolvido nisso de alguma maneira. O pânico a cercava, mas algo a puxava de volta. Ela precisava saber. Então, ela gritou. Gritou por cima do caos, por cima das vozes que a cercavam e dos olhares acusadores. Tiago, o que você sabe? O que você e meu avô fizeram? As palavras saíram como um grito de desespero, mas havia um fio de esperança. Os olhos de Tiago brilharam de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Maria, não posso. Ele sussurrou enquanto a multidão pressionava mais e mais. Porém, no auge do momento, alguém atirou de novo. O tiro não acertou Tiago, mas uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher que Maria jamais esperava ver. Clara, sua antiga amiga, agora com uma expressão determinada. Pare! Isso não é o que você pensa! Gritou, mas a tensão se intensificou. A multidão estava em pânico e todo o resto desapareceu em um borrão. O próximo segundo foi chocado, explosivo. O olhar de Clara, aquele que sempre a tranquilizava, agora revelava um segredo que poderia mudar tudo. Maria, você precisa saber quem realmente está por trás de tudo isso. É muito maior do que nós, e eu também sou parte. As palavras dela eram uma bomba, um divisor de águas. O mistério se tornava um labirinto, e a verdade, um eco distante. Maria sentiu o mundo girar mais uma vez.
O que mais ela não sabia? E antes que pudesse fazer mais perguntas, o batida de passos apressados trouxeram as autoridades de volta ao quadro. O caos recomeçou e todas as certezas desmoronaram. Maria apenas parou, com o coração aos pulos, sem saber em quem confiar. O que mais haveria por trás daquela cortina negra que não a deixava ver? E por que Clara estava tão envolvida? As respostas estavam se afastando, e o verdadeiro perigo à espreita parecia mais próximo do que nunca. O tempo parecia ter congelado. Enquanto a multidão se movia em pânico e as sirenes ecoavam, Maria sentiu uma avalanche de emoções se agitando dentro dela. Tiago, no chão, a expressão de dor e urgência nos olhos dele chocava como um soco. A cena era um pesadelo vivo, e a última coisa que ela queria era acreditar no que estava prestes a acontecer. A verdade está sobre seu avô. Tiago conseguiu gaguejar, sua voz quase um sussurro entre o caos. Mas antes que pudesse concluir, uma outra mulher passou, furiosa, entre eles. Ela era Clara, e seu rosto mostrava que estava prestes a explodir de raiva e desespero. Tiago! Você está mentindo! Ele estava prestes a nos expor! A voz dela cortou a confusão e todos se voltaram para ela, atraídos pela intensidade. Maria franziu o senho. O que estava acontecendo? Por que Clara, que sempre foi aliada, parecia tão enfurecida com Tiago? A pressão da multidão se intensificava e cada segundo parecia um ano. O ar estava pesado, mas a verdade não estava longe. Tiago tentou se levantar, uma tentativa desesperada. Maria, escute, seu avô! Estava, mas a frase ficou presa na garganta dele quando outro tiro soou. Não foi apenas um eco qualquer, foi um disparo certeiro. Maria congelou. O tiro atingiu Clara. O impacto derrubou a amiga, e o corpo dela se estatelou no chão, sem vida. O pânico virou histeria. Gritos se misturaram às sirenes, e a multidão entrou em desespero. Os olhos de Maria se alargaram. Como aquilo era possível? Por que estavam matando Clara? Aquela figura sempre protetora e leal, agora estava envolta em mistério e morte. O olhar de Tiago foi de horror. Ele queria se aproximar, mas as pessoas empurravam para longe, enquanto a confusão reinava. E agora, com o corpo dela caído ali, uma questão a atormentava. Quem era realmente Clara? Não pode ser. O pensamento martelava na cabeça de Maria, enquanto a multidão se dispersava, e o caos se tornava uma sombra em seu coração. A verdade que ela sempre quis descobrir agora parecia escapar como fumaça entre os dedos. O peso de segredos pressionava e apertava seu peito, a ponto de quase sufocá-la. E aí ela percebeu. Era muito mais do que os engenheiros, muito mais do que Tiago ou Clara. Havia uma rede de traição, uma teia que envolvia sua família, e cada ligação enredada puxava com força. O olhar da multidão agora estava voltado para ela também, e os murmúrios surgiram como ondas no mar. Você sabia? Uma voz gritou entre os olhares. Você estava com eles. Você é uma traidora também. Maria sentiu a verdade pesando em cada palavra. Mas não era apenas uma questão de traição. Era seu nome, seu passado, tudo o que ela pensou saber queimando em chamas. O que ela conhecia sobre sua vida estava se desmoronando. A cada segundo, a dor da perda de Clara intensificava a inquietação. Maria, precisamos de você. A voz de sua mãe ecoou, puxando-a de volta à realidade. Mas o que exatamente ela precisava fazer? O passado e o presente colidiam, e as perguntas se multiplicavam.
E em um momento de tensão extrema, a sirene da polícia se tornou um zumbido distante e incômodo, enquanto ela se perguntava quem realmente controlava esse jogo mortal. No fim, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas dissipadas, uma verdade aterrorizante surgiu. Clara estava mais próxima do que nunca, mas agora tudo parecia desmoronar. E o que a próxima onda de revelações traria? Maria sentiu um nó na garganta. O futuro dela não apenas estava em jogo. A vida de todos em volta parecia à mercê de algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. E no centro daquela espiral caótica, a única certeza era: a história estava apenas começando, e as consequências seriam devastadoras. O tempo parecia ter congelado. Enquanto a multidão se movia em pânico e as sirenes ecoavam, Maria sentiu uma avalanche de emoções se agitando dentro dela. Tiago no chão. A expressão de dor e urgência nos olhos dele chocava como um soco. A cena era um pesadelo vivo. E a última coisa que ela queria era acreditar no que estava prestes a acontecer. A verdade está sobre seu avô. Tiago conseguiu gaguejar, sua voz quase um sussurro entre o caos. Mas antes que pudesse concluir, uma outra mulher passou, furiosa entre eles. Ela era Clara, e seu rosto mostrava que estava prestes a explodir de raiva e desespero. Tiago, você está mentindo! Ele estava prestes a nos expor. A voz dela cortou a confusão, e todos se voltaram para ela, atraídos pela intensidade. Maria franziu o senho. O que estava acontecendo? Porque Clara, que sempre foi aliada, parecia tão enfurecida com Tiago. A pressão da multidão se intensificava, e cada segundo parecia um ano. O ar estava pesado, mas a verdade não estava longe. Tiago tentou se levantar, uma tentativa desesperada. Maria, escute! Seu avô estava, mas a frase ficou presa na garganta dele quando outro tiro soou. Não foi apenas um eco qualquer. Foi um disparo certeiro. Maria congelou. O tiro atingiu Clara. O impacto derrubou a amiga, e o corpo dela se estatelou no chão, sem vida. O pânico virou histeria. Gritos se misturaram às sirenes, e a multidão entrou em desespero. Os olhos de Maria se alargaram. Como aquilo era possível? Por que estavam matando Clara? Aquela figura, sempre protetora e leal, agora estava envolta em mistério e morte. O olhar de Tiago foi de horror. Ele queria se aproximar, mas as pessoas empurravam para longe, enquanto a confusão reinava. Uma sensação gelada percorreu a espinha de Maria. Clara não era apenas uma amiga. Ela estava envolvida em algo muito maior. E agora, com o corpo dela caído ali, uma questão a atormentava. Quem era realmente Clara? Não pode ser. O pensamento martelava na cabeça de Maria enquanto a multidão se dispersava e o caos se tornava uma sombra em seu coração. A verdade que ela sempre quis descobrir agora parecia escapar como fumaça entre os dedos. O peso de segredos pressionava e apertava seu peito, a ponto de quase sufocá-la. E então ela percebeu. Era muito mais do que os engenheiros, muito mais do que Tiago ou Clara. Havia uma rede de traição, uma teia que envolvia sua família, e cada ligação enredada puxava com força. O olhar da multidão agora estava voltado para ela também, e os murmúrios surgiram como ondas no mar. Você sabia? Uma voz gritou entre os olhares. Você estava com eles. Você é uma traidora também.
Maria sentiu a verdade pesando em cada palavra. Mas não era apenas uma questão de traição. Era seu nome, seu passado, tudo o que ela pensou saber queimando em chamas. O que ela conhecia sobre sua vida estava se desmoronando. A cada segundo, a dor da perda de Clara intensificava a inquietação. Maria, precisamos de você! A voz de sua mãe ecoou, puxando-a de volta à realidade. Mas o que exatamente ela precisava fazer? O passado e o presente colidiam, e as perguntas se multiplicavam. E em um momento de tensão extrema, a sirene da polícia se tornou um zumbido distante e incômodo, enquanto ela se perguntava quem realmente controlava esse jogo mortal. Então, como um trovão que irrompe, uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto com um rosto coberto por uma máscara, que se lançou para o meio da multidão. Antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma e apontou diretamente para Maria. "Cale-se todos vocês!" Ele gritou com uma voz profunda e autoritária. O pânico tomou conta novamente. O tiro havia sido apenas um começo, e agora a ameaça estava diante dela. "Qual é a sua ligação com a família dela?" gritou o homem, encarando Maria. A expressão de desespero e medo agora dominava a multidão. "Sua voz sabe mais do que imagina, e o que você herdou pode ser a sua condenação." As palavras dele atravessaram o ar como se cortassem a tensão chuvosa da noite. Maria sentiu sua respiração falhar. O que ele queria dizer? O que mais sua família escondia? Em um instante, todas as peças que ela começara a montar, todos os segredos que a cercavam, adquiriram um novo significado. "Fuja, Maria, agora!" gritou Tiago, enquanto o homem se preparava para agir. Mas no fundo, Maria tinha certeza que a verdade estava mais perto do que nunca, e o que quer que estivesse definido por séculos sobre sua família, agora exalava uma obscuridade ameaçadora. Enquanto as sirenes aumentavam, ela percebeu que a noite mal havia começado. A revelação que chegava era apenas um prenúncio do que ainda estava por vir. E em meio ao grito da multidão e às luzes piscando freneticamente, Maria se deu conta de que tudo estava prestes a mudar. Cada escolha que tomasse agora teria consequências inimagináveis. E então, no centro do caos, a pergunta que ecoou em sua mente foi: quem realmente estava no controle? E mais importante, quem ainda poderia confiar? O tempo parecia ter congelado. Enquanto a multidão se movia em pânico e as sirenes ecoavam, Maria sentiu uma avalanche de emoções agitando-se dentro dela. Tiago no chão. A expressão de dor e urgência nos olhos dele chocava como um soco. A cena era um pesadelo vivo, e a última coisa que ela queria era acreditar no que estava prestes a acontecer. A verdade está sobre seu avô. Tiago conseguiu gaguejar. Sua voz quase um sussurro entre o caos. Mas antes que pudesse concluir, uma outra mulher passou, furiosa, entre eles. Era Clara, e seu rosto mostrava que estava prestes a explodir de raiva e desespero. "Tiago, você está mentindo! Ele estava prestes a nos expor." A voz dela cortou a confusão e todos se voltaram para ela, atraídos pela intensidade. Maria franziu o senho. O que estava acontecendo? O ar estava pesado, mas a verdade não estava longe. Tiago tentou se levantar, uma tentativa desesperada. "Maria, escute!" Seu vô estava... Mas a frase ficou presa na garganta dele quando outro tiro soou.
Não foi apenas um eco qualquer, foi um disparo certeiro. Maria congelou. O tiro atingiu Clara. O impacto derrubou a amiga e o corpo dela se estatelou no chão, sem vida. O pânico virou histeria. Gritos se misturaram a sirenes e a multidão entrou em desespero. Os olhos de Maria se alargaram. Como aquilo era possível? Por que estavam matando Clara? Aquela figura, sempre protetora e leal, agora estava envolta em mistério e morte. No meio da gritaria, enquanto Maria lutava contra o tumulto interno, sentiu um estalo na atmosfera. Uma pessoa encapuzada emergiu da escuridão, com um olhar intenso e um tom de comando na voz. Silêncio! Todos vocês! O que está acontecendo aqui não se compara ao que está por vir. O queixo de Maria caiu. Quem era aquele? Ele parecia saber mais do que todos ali. E o olhar que lançou a ela era como se tivesse visto o fundo de sua alma. Você vai entender tudo, Maria. Sua família não é quem você pensa que é. A pressão na multidão parecia aumentar. O homem apontou para Tiago, agora aos prantos, e disse: E você, Tiago? O que viu hoje pode ser só o começo do que realmente aconteceu. Sua avó tem respostas. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Segredos comprometedores, revelações sobre o avô de Maria. Tudo parecia girar em um ciclo de horror. Respostas? Que respostas? Maria quase gritou, sua voz tremendo de ansiedade. Os olhos do homem brilharam. O que está em jogo é muito maior do que suas vidas. A fortuna da Mega Sena, o engenheiro assassinado, tudo está conectado. E Clara sabia que era isso que teria que acontecer. A revelação cortou fundo. Maria se virou de forma instintiva para olhar o corpo de Clara no chão. Você está dizendo que Clara estava do lado deles? O mundo girava e a confusão aumentava. O que mais eles a esconderam? Exatamente, disse ele. E sua avó sabe mais do que imagina. O momento dela chegar é agora, e você é a chave. Maria sentiu uma onda de desespero misturada com uma adrenalina crescente. A chave? Como assim? O que eu tenho a ver com tudo isso? Com uma rapidez chocante, a figura encapuzada avançou na direção de Maria. Porque o que você herda vai determinar o próximo capítulo dessa guerra. Você não soube, mas Clara e seu avô estavam jogando em lados opostos. E agora a verdade vai vir à tona. Não há como voltar atrás. Antes que pudesse processar tudo, um novo grito se elevou sobre o caos. A mão da figura encapuzada segurou um objeto brilhante que refletia as luzes da cidade. Era uma chave. Com isso, você vai ter que decidir. O lado que você escolher agora virará tudo ao avesso. Os olhos de Maria se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Ela precisava de respostas, mas tudo parecia mais confuso do que nunca. O homem virou-se e olhou para a multidão, que assistia atenta. As decisões que você tomar, Maria, não só moldarão seu futuro, mas também revelarão quem realmente está manipulando esse jogo. Agora, faça a sua escolha. A cada palavra ecoando, Maria se sentiu presa em um pesadelo. O que era real? O que era mentira? Enquanto todos olhavam para ela, uma verdade pesada fechava como um punho ao seu redor. E no momento seguinte, a chave reluziu de forma hipnotizante em suas mãos, enquanto a multidão aguardava ansiosa. Em um instante, sua vida mudaria para sempre.
O jogo apenas começava. O ar estava pesado e todos os olhares se voltaram para Maria. Ela segurava a chave reluzente, um símbolo de poder que pulsava em suas mãos. O homem encapuzado, de olhos intensos, a encarava, e a multidão, como um mar revolto, aguardava a sua decisão. Mas, antes que pudesse pensar, uma explosão de disparos ecoou à sua direita. Um grito irrompeu, seguido de uma onda de pânico. As pessoas começaram a correr, e Maria sentiu uma mão agarrar seu braço. Era Tiago, seus olhos arregalados, uma mistura de medo e urgência. Não, Maria, agora não! Ele a puxou, mas ela resistiu. O furor da cena a deixava paralisada. Cortesia da figura misteriosa, seus olhares estavam mesclados com um desgosto silencioso. Então, um grito cortou o ar novamente, mas não era de um desconhecido. Era Clara, ainda caída, mas agora seus olhos estavam abertos, fixados no vazio. Maria. Ponto. O nome dela saiu como um sussurro, mas a expressão no rosto de Clara não era de morte, era de pavor. A qualquer momento poderia acontecer algo. Em um movimento rápido, as luzes da polícia piscavam, e algo imenso parecia estar prestes a se revelar. Maria olhou uma última vez para Clara. Então, a figura encapuzada cruzou o caminho dela, se aproximando enquanto os outros corriam em direções opostas. Você precisa entender. A voz dele era uma tapeçaria de pressão e urgência. A verdade está no DNA dela. O coração de Maria parou. Aquelas palavras reverberaram como um eco insuportável em sua mente. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. Então, de repente, o homem apareceu do lado de Tiago, encostando a mão no peito dele e fazendo-o cair para trás, em um movimento calculado. Não faça isso, ele disse, a intenção em seus olhos. Você não percebe. Não é só sobre você, Maria. O que você herdou é mais do que você pode imaginar. Clara não estava apenas envolvida neste jogo. Ela faz parte de uma linha de sangue que conecta todos nós. Um legado que muitos matariam para controlar. As palavras foram como facadas, cortando a confusão que já existia. O que você está dizendo? Maria protestou, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Os murmúrios da multidão tornavam-se gritos de confusão e descrença. Uma onda de raiva e traição a envolvia. Um flash de luz iluminou o rosto do homem encapuzado. E Maria viu que não era apenas um desconhecido qualquer. Seu coração disparou. Beto! Ela reconheceu, um amigo de infância. Alguém em quem sempre confiou. Sim, Maria, eu sei que você está chocada. Clara tem um dos maiores segredos e é preciso que você saiba. Ela não é quem você pensa que é. O seu avô e o que ele fez, tudo isso é um jogo que ultrapassa nossas vidas. E agora, tudo desmoronou porque ela... Um silêncio mortal pairou. Ela mentiu para todos nós. Beto se inclinou mais perto, como se as palavras pudessem queimar se dissesse em voz alta. E agora ela está morta. Você precisa decidir. Vai continuar com a verdade ou se juntar a quem está atrás dela? A multidão ficou em suspenso e um novo grito irrompeu de Clara, que agora estava se levantando, com um brilho de determinação nos olhos que não pareciam de fato estar mortos.
Não, Maria, você só tem uma chance. A linha de sangue vai acabar com você se não souber a verdade. Você não deve. Uma nova explosão de pânico. A chave que Maria segurava caiu de suas mãos, rolando pelo chão. O caos se instalou, mas as palavras de Clara penetraram. A verdade é uma maldição. A escolha agora é sua. Quando Maria olhou para Beto novamente, ele desaparecera entre a multidão em fuga. Agora, tudo o que ela tinha era uma chave e uma verdade brutal. A linha entre amigo e inimigo, entre traidor e inocente, havia se desvanecido. O que mais você esconde? Maria sussurrou para si mesma, enquanto sua vida se desdobrava na escuridão. Um futuro incerto a esperava. E a única certeza era que a história estava longe de acabar. O ar estava pesado e todos os olhares se voltaram para Maria. Ela segurava a chave reluzente, um símbolo de poder que pulsava em suas mãos. O homem encapuzado, de olhos intensos, a encarava, e a multidão, como um mar revolto, aguardava a sua decisão. Mas antes que pudesse pensar, uma explosão de disparos ecoou à sua direita. Uma onda de pânico varreu a multidão. Maria sentiu seu coração disparar. Não, não agora! Gritou Tiago, segurando-a pela mão enquanto as pessoas ao redor começavam a correr em todas as direções. O caos estava instalado. As sirenes da polícia pareciam se misturar aos gritos desesperados, e o mundo ao seu redor girava como um furacão. Eu não posso deixar isso assim, Maria gritou, tentando se libertar da mão de Tiago. Mas a pressão da multidão a empurrava para trás e o medo se apossava dela. Então, no meio do tumulto, ela viu algo que a fez parar. Clara estava lá, ainda caída no chão, mas agora havia um brilho incomum em seu olhar. Maria, a verdade é mais aterradora do que você imagina. Suas palavras eram quase um sussurro, mas cheias de significado. A expressão em seu rosto era clara. Ela estava desesperada para contar algo. Mas antes que pudesse dizer mais, outra pessoa surgiu do lado, uma figura familiar que Maria não esperava ver. Era sua mãe, e seu rosto estava pálido como nunca. Maria, não toque naquela chave! Gritou, a voz tremendo de pavor e urgência. Você não tem ideia do que isso significa. Os olhos de Maria se arregalaram. Mãe, o que está acontecendo? A confusão só aumentava. Porque Clara e sua mãe pareciam saber de algo que ela não. Seu vô fez escolhas. Escolhas que afetaram mais vidas do que você pode imaginar. A chave é o acesso à verdade que ele escondeu. Se você abrir a porta, pode provocar um desastre, disse sua mãe, gesticulando desesperadamente. Clara! Ela não estava do nosso lado. Não, Maria. Escute sua mãe. A verdade pode te destruir. Clara tentou se levantar, mas seus movimentos eram fracos. A linha de sangue você não pode, não deve saber. As palavras de Clara, carregadas de gravidade, quase desmoronaram o mundo de Maria. A multidão a observava em silêncio, em choque. O que via ali era um emaranhado de lealdades traídas. Uma bagunça de segredos e mentiras que a vida dela sempre teve. Mas antes que pudesse escolher, um novo tiro ecoou, silenciando tudo por um instante. Maria sentiu seu corpo gelar. O estampido não proveniente de uma arma qualquer, mas da figura encapuzada. Ele tinha atirado para o céu. Silêncio! Ninguém se move! Gritou, e todos se calaram, atordoados.
Ele então se virou para Maria, e a intensidade de seu olhar a fez tremer. Você precisa decidir. Sua família esconde verdades que poderiam derrubar impérios. Clara não é apenas uma amiga. Ela é sua irmã. O sangue de Maria parou. O quê? Como assim? As palavras saíram sem pensar, como se esperasse que ele explicasse tudo de uma vez. O choque a atingia como ondas de um mar revolto. Sim, sua irmã, você foi mantida longe da verdade. E agora, tudo o que você conhece pode desmoronar. Ele olhava para ela com uma urgência assustadora. Você tem a escolha em suas mãos. Abra a porta para a verdade, ou não saiba nada e continue seu caminho. Todos os olhos estavam fixos nela. O tempo parecia parar e Maria se viu em um turbilhão de emoções conflitantes. Ela não podia acreditar, não sabia em quem confiar. Uma verdade oculta, uma irmã perdida. A linha de tudo começava a se desfazer. E o que parecia ser seu mundo seguro se transformava em um terreno cheio de armadilhas. A multidão estava paralisada. E a chave reluzente em sua mão parecia pesar toneladas. O que mais estava escondido? E se Clara era mesmo sua irmã? Que segredos estavam enterrados em sua família? Enquanto os pensamentos giravam em sua mente, o destino a fitava e a escolha se tornava ainda mais complexa. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saía. O futuro parecia incerto e a verdade agora se apresentava como uma barreira colossal entre ela e qualquer esperança. O ar estava carregado de tensão. Maria olhava para a chave em suas mãos. O peso das revelações lhe esmagava o peito. O que você está dizendo, Beto? Clara, minha irmã? O choque fez sua cabeça girar. A multidão parou, atenta, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. As sirenes ululavam ao fundo. E o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Você não pode acreditar. É uma armadilha, gritava Tiago, sua voz cortando o caos. Eles querem que você escolha, Maria. Não deixe que decidam por você. Beto continuava ali, cercado pela intensidade da cena. Você precisa saber a verdade da sua família, Maria. O que seu avô fez e o que Clara tentou esconder. É um legado que pode destruir tudo o que você ama. Clara, agora levantando-se com dificuldade, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação, tornou a falar. Maria, eu só queria te proteger. As consequências de abrir essa porta são inimagináveis. E então, como se soubesse que as palavras tinham que ser ditas, completou. As vidas em jogo são muito mais do que você pensa. Um grito se elevou da multidão, clamando por resposta. O que vai fazer, Maria? Alguém perguntou. E aquela pergunta penetrou como um punhal em sua mente. O que mais havia por trás daquela chave? Quem realmente era Clara? E seu avô, o homem de princípios que ela conhecia? Cada vínculo que ela pensava ser sólido agora estava questionado. Então, uma nova onda de disparos ecoou, varrendo a cena em um misto de gritos e confusão. Maria olhou ao redor, testemunhando a desordem. Entre o pânico, viu seu amigo Carlos, um policial, segurando sua arma, com os olhos cheios de uma mistura de emoção e compaixão. Você não pode fazer isso, Maria. Se escolher a verdade, pode destruir você e todos ao seu redor. Seu olhar parecia um aviso, mas também um apelo. A chave em suas mãos parecia pulsar e, naquele momento, Maria percebeu. A verdade e a mentira estavam misturadas em um emaranhado capaz de transformar tudo em poeira.
O que ela escolheria teria repercussões para além de si mesma. Eu preciso de um tempo! Gritou, buscando uma saída daquele labirinto. Mas a respondê-la vinha a voz de Clara. A escolha é sua, mas a verdade é um caminho obscuro. Essa chave pode abrir portas, mas também pode te aprisionar. Você tem até o amanhecer para decidir. Maria olhou para o céu escuro. O primeiro sinal da alvorada começava a surgir. Era agora ou nunca. Com cada órgão do seu corpo pulsando em ansiedade, ela se questionou. Qual era o preço da verdade? O caos à sua volta começou a se acalmar, e os olhares da multidão estavam plantados nela. Uma escolha diante dela. Ser a heroína da própria história ou se tornar uma marionete na mão de quem manipulava tudo. Então, enquanto tudo pareceu se silenciar, ela respirou fundo. A decisão finalmente se formando em sua mente. Eu não sei o que vai acontecer, mas não vou deixar que outros decidam por mim. Gritou, erguendo a chave. E assim, um novo caminho se formou à sua frente. Enquanto ela saía para o desconhecido, a multidão continha a respiração, e cada pessoa ali sabia que a história de Maria certamente ainda não tinha terminado. O que viria a seguir ainda não se sabia. E para você que acompanhou essa jornada, não se esqueça. Sua participação é fundamental. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.